Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, o seu podcast sobre a indústria do desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, ou Johnzera, game designer, e estou aqui, como sempre, com meu amigo Pietro Amaral. Dessa vez você tá aí, né, Pietro? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sentiram minha falta? Só eu tava viajando, gente, era isso, basicamente. Mas, John, eu tenho uma pergunta para você. Pode falar. Quantas letras possui inconstitucionalissimamente? Inconstitucionalissimamente, eu vou chutar que tem 17, acertei? 27. Você errou por 10, parabéns. Porra, 27. Bom, eu não entendo nada de letras e é por isso que a gente trouxe dois convidados aqui para bater um papo com a gente sobre word games, sobre jogos que utilizam palavras, vamos dizer assim, né, que usam letras. E temos dois especialistas aqui, vamos bater um papo sobre esse universo de jogos puzzles. Será que eles são jogos puzzles de verdade? Será que eles são uma outra categoria de jogos? E o que que tem por trás dos word games? Então vamos lá, primeiramente vamos apresentar nossos convidados. Primeiramente, nosso amigo Daniel Mori. E aí, Mori, tudo bom? Opa, tudo bom? Porra, show de bola. Mori, um micro resuminho de quem é você pra galera ficar ciente. Já falei aqui que você é um especialista no assunto, mas por quê, Mori? Bom, eu sou Senior Game Designer na Wildlife agora, mas eu já trabalhei em outras empresas e por uns 3 anos numa empresa de jogos de palavras, né? Porra, que legal. Massa. Muito obrigado pela presença. Tamo junto, Mori. Bora. E nosso outro convidado é o nosso amigo Luca Pereira. E aí, cara, tudo bem? Belezinha, John. E aí, bom? Bom demais, bom demais. Bom, também, um micro resuminho de você. Por que que você é o nosso outro especialista? É, Vai ser muito parecido, né? Então, eu sou Senior Game Sim. Designer na Fortes. Pronto, mudou aí, porque não é tão parecido, né? Trabalho hoje na Fortes Games, mas também trabalhei na mesma empresa do Mori, como designer lá em jogos de palavras. Porra, massa. Bom, gente, eu não queria dizer nada, mas a gente tá aqui com inimigos nossos no final das contas, né? Na verdade, não, né? Vocês são participantes do Game Design na Prática, um outro podcast. A gente vai bater um papo sobre ele também, né? Eu quero que vocês contem um pouco disso, mas legal a gente tá fazendo esse crossover aqui, batendo um papo sobre esse assunto que vocês entendem e fazendo esse encontro de podcast. A gente fica muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E vamos lá. Vamos começar? Bora? Bora. Bora, bora. Bom, eu acho que aquela primeira pergunta do GD de bolso, né, que a gente sempre faz aqui, que a gente precisa, antes de começar a falar de game design, de jogo de palavras, a gente precisa explicar um pouquinho o que que é isso. Então eu queria que vocês dessem um resuminho do que é um word game, né? E aí vem a outra pergunta, né? O word game é um jogo de puzzle ou não? Ele é uma outra categoria. Então, Lucas, para você, primeiramente, o que é um word game? E você considera ele um jogo de puzzle? Cara, o que é um word game, né? Muito louco. Eu acho que tem vários jeitos, né, de, 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 ai, meu Deus, qual é a palavra? Sempre esqueço. Framear, eu quero falar framear, eu Enquadrar. quero enquadrar, isso. Enquadrar jogos de palavras, né? Acho que tem vários jogos que usam palavras de algum jeito, mas no final, tipo, um word game é isso, é um jogo de palavra que usa como conteúdo principal ali letras, né? Letras, palavras, um conteúdo que você precisa descobrir uma palavra, usar palavras ou usar, brincar, né, com as palavras de alguma forma, tipo, usar sinônimos, usar, sei lá, né, categorias parecidas, coisas que lembram, ou coisas que ao contrário, ou restrições específicas, né? Mas que sempre usa a palavra ali como conduíte principal da mecânica do jogo, né? Então, de novo, descobrir uma palavra, achar um sinônimo, encaixar letras de um jeito que formem uma palavra específica, né? Sempre brincando com o vocabulário no final do dia, né? Acho que esse é o principal ponto, eu diria, né? Que é o vocabulário e você fica... O word game, a ideia do word game é essa, né? Ela
ele estimular o uso do vocabulário das pessoas, né? É, sei lá, essa vai, uma classificação meio by Lucas Pereira de o que que é um word Não, game. tá ótimo. Deu pra entender, deu pra entender. É É, legal quando a gente tenta trazer uma visão um pouco menos técnica até, sabe? Ah, uma definição da galera. Ah, mano, é um jogo que usa letrinha. E é isso mesmo, tá ligado? E dá pra fazer várias coisas com isso. Muito massa. acho que é isso. Eu ia falar que sim, é um puzzle game. Acho que na maioria dos casos é um puzzle game. Uhum. Eu acho que o pressuposto é que seja um puzzle game, né? Pelo volume mesmo. Tem tantas variações. Acho que a gente pode Uhum. agrupar alguns uns subgêneros que estão, alguns de mecânicas de palavras que são bem comuns, assim. Mas, assim, deve ter um jogo de dar tiro, platforming, que usa palavras e letras, mas. E daí daria para dizer que não é exclusivamente puzzle, não principalmente puzzle, mas o pressuposto é que seja um subset de puzzle games, né? Legal. Bom, eu acho que a gente tem essa estrutura inicial do que a gente pode considerar esse word game. Mas eu queria perguntar para vocês, até porque vocês trabalharam com isso por um bom tempo, qual é o principal atrativo assim desses word games? Porque não é uma coisa, eu diria até nova como conhecimento de jogos, a gente vê a palavra cruzada há um tempo, né? Então, o que é que torna esses jogos clássicos assim tão amados? O que é que atrai as pessoas? Quando você vai, se você fosse fazer um pitch de um board game, se você fosse descrever a fantasy que você está trazendo, o que seria isso nas palavras de vocês? E aí a gente pode começar pelo Mori. Tá. É legal, acho que você trouxe na pergunta a parte da resposta, né? Então, os jogos de palavra existem muito mais tempo do que os videogames, ou a conveniência de ter um celular na mão. Então, fazer essas transições, essas adaptações, atingem um público que já está mais ou menos familiarizado com esse tipo de jogo. Então, o pessoal já conhece uma boa parte das mecânicas principais dos jogos de palavras que aparecem por aí digitalmente. A outra coisa é que também, geralmente, as regras são bem simples, ou poucas regras, né? Então, tipo, acho vai. Às vezes tem troca de letra, tem o sistema de pontuação diferente das palavras que você está achando, assim, mas geralmente são jogos bem simples, bem fáceis de entender, então também tem um acesso, né, uma amplitude de audiência bem grande. É uma coisa engraçada dos jogos de palavra é que um pedaço grande do desafio desses puzzles não tá na mecânica em si, né? Tá no conhecimento de vocabulário do jogador, assim. Então, alguns jogos Uhum. não exigem muito que você entenda e domine as regras, é mais que você articule, lembre, né? Ou tenha uma imaginação ali para ficar reordenando letras, né? São todas habilidades que acontecem na cabeça do jogador sem precisar, sem muita dependência das regras. Então, isso tudo cria um tipo de jogo que é acessível, é reconhecível, então, né, você consegue fazer aquisição, tudo bem. Bom, a gente pode entrar nesse detalhe mais para frente, que também é parte da dificuldade de distribuir isso, né? Você falou assim, como que talvez inovar, como que você faria um pitch disso, também é difícil, porque são jogos que têm diferenciação pequena, né? Você faz mais um crossword, mais um jogo de anagramas, tem que caprichar na Uhum. arte, fazer uma coisa assim, porque o esperado Uhum. é que as mecânicas sejam as que o pessoal já conhece, é mais ou menos simples. Dito isso, é óbvio que tem um monte de inovação e exceções, assim, mas você vai ver um volume muito grande, uma briga muito acirrada em aquisição de usuário para esse tipo de jogo, né? É isso aí. Nossa, né? Imagino. Antes de passar para o Lucas, eu queria só te perguntar, que se traz um lance de eles serem esses jogos que dependem do vocabulário do jogador, né? E, de certa forma, eu acho, e aí fica a minha opinião, né? Eu queria ouvir de você, na verdade. É, eu acho que traz muito do também na fantasia que a gente traz para esses board games, é você se sentir inteligente. Eu não sei nem se inteligente seria a palavra, mas quando você resolve esses puzzles, ele depende de um conhecimento prévio, ou até mesmo você vai formando umas palavras que até você não conhecia naquele momento, devido à mecânica, mas você consegue chegar no resultado. Você acredita que essa parte do fazer a pessoa que está jogando se sentir inteligente faz parte da dinâmica desses jogos? Sim, mas eu acho que isso é mais ou menos o que a gente estava falando que o Word Games é um subconjunto de puzzle game por causa disso, né? Você quer desenhar esses momentos de eureka no jogador, no momento que ele descobre uma Uhum. coisa super legal, que ele descobre como resolver esse pedaço de puzzle, que dependendo do subgênero achar a palavra certa, ordenar, né, achar uma resposta se for uma coisa mais de trivia, né, ou ordenar as letras se for uma coisa de anagrama, mas
e você está certo, né? Você está comparando contra o seu acervo seu vocabulário, né? Seu acervo de referências de palavras que você tem na sua cabeça, mas a ideia de você construir o seu jogo inteiro para que quando isso seja resolvido, você consiga glorificar e satisfazer, né? Tipo, exatamente reforçar as expectativas de satisfação que o jogador tinha de puzzle, né? Ah, eu tinha um desafio aqui, mental, Uhum. resolvi, eu sou o cara mais esperto do mundo, maravilha, vamos para frente, né? Então, acho que tem essa dinâmica parecida porque ela tá em cima das mesmas motivações de outros jogos de puzzle, né? Lucas, para você, qual é esse atrativo desses board games e o que é que torna eles tão amados, né? Acho que o atrativo, só se eu, assim, é repetitivo mesmo, né? Acho que é isso, essa sensação de você trazer esses momentos de puzzle solving, né? E a possibilidade das pessoas trazerem o conhecimento de fora do jogo, né? Acho que Uhum. isso é bem interessante, que aí entra, enfim, um monte de coisa que a gente pode ir falando ao longo do episódio, né? Mas eu acho que esse é o atrativo, assim, é muito fácil você jogar um jogo de palavras, né? Muito simples e muito recompensador, né? Você conseguir trazer a sua bagagem, sua bagagem cultural, vai que seja, para dentro do jogo, né? É uma coisa que é difícil você conseguir fazer em outros gêneros, né, de jogos. Sim. É, e isso é interessante. Em relação à inovação, né, que o Mário acabou falando, que é difícil de inovar, se você for ver assim, a maioria, né, dos jogos de palavras, eles inovam em, em duas frentes, né? Sempre está relacionado a UX, né? Tipo, como que o jogador experiência aquilo, que é um pouco de fazer o jogo ser mais gostosinho, né? Ser mais Uhum. legal, ser mais fácil de interagir com as coisas, e alguma coisa nessa linha. É bem menos relacionado a mecânicas disruptivas, né? Porque realmente é Uhum. difícil, né, de fazer isso. E a outra parte é o metajogo, né? É tipo, onde que eu insiro esse puzzle, né? Onde que eu insiro esses puzzles de palavra, né? Tipo, e aí você vai ver vários jogos diferentes que têm alguns metas diferentes, né, no geral. E acho que hoje é o que a galera tá tentando achar, assim, são meta games, né, loops de jogo que eles podem inserir o jogo de palavras ali no meio, mas não é só mais sobre jogar um jogo de palavras, né? É sobre talvez, sei lá, se agarrar a uma história, e aí o jogo de palavras é o conduíte disso, se agarrar a uma progressão, né, específica de mapas, ou meio Candy Crush da vida, alguma coisa Uhum. nessa linha, né? Acho que tá rolando um movimento dos board games nesse sentido também, de tentar descobrir aí onde que eles podem ser encaixados. Legal, deixa eu até explorar um pouco mais esse ponto que tu traz, Lucas, sobre que eu acho que conecta com o que a gente já trouxe ali no começo, né? Que normalmente esses board games trazem essa dinâmica dos puzzles, né? Que até o Mori traz na resposta dele, que traz sobre essa resolução de puzzles. E a gente tem visto pelo menos no universo mobile, né, que esses jogos de puzzle, seja Match 3, seja Merge, eles estão trazendo cada vez mais um meta, como você propôs, para trazer essa dinâmica maior. Então você acredita que, assim como qualquer outro jogo, o Match 3 e o Merge, é também um puzzle e essa inovação está no que engloba ele, não necessariamente na mecânica em si. Eu acho que tem um motivo para isso acontecer, Uhum, e eu não sei se a gente vai falar disso mais pra frente, mas enfim, a gente pode falar agora, que é muito difícil monetizar com in-app purchases de um jeito interessante, né? Jogos de palavras, assim. Não é que é muito difícil, mas existe um desafio extra que uhum, é, por exemplo, quando você vai monetizar, sei lá, um jogo, não sei, de puzzle, eu não sei se a gente pode falar de monetização do Candy Crush, mas
É isso, né? Tipo, se for uma Dark Pictures, você consegue fazer os power-ups lá, você consegue fazer, trazer aleatoriedade para as fases de alguma forma que faça sentido as pessoas gastarem dinheiro nos power-ups, né? Uhum, E quando você vai para o Word Game, esses power-ups, essas coisas que você pode. Se você pensar só no, no, no puzzle, né? Isoladamente, sem meta, sem nada do tipo, você pensar uhum, só no puzzle. Você consegue criar power-ups legais até, né, uhum, para um jogo de palavras, mas é ruinzinho de monetizar isso, porque como, tipo assim, você não consegue aleatorizar as palavras, né, você consegue, tem algumas dinâmicas que você consegue fazer, mas assim, você não consegue aleatorizar, porque precisam ser palavras, então, tipo, ou as pessoas, tipo, é quase booleano, sabe, ou as pessoas sabem, ou as pessoas não sabem a uhum, parada, né? sim. E aí você consegue, com algumas dinâmicas no jogo, facilitar isso, dar umas dicas, né? Cruzar as palavras, aí tem lá as letrinhas extras, aí você tipo, lembra. Mas se você não sabe, é, normalmente o que você vai fazer é você vai ver em algum lugar, assim, o resultado, sabe? Sim. Porque também é isso. O resultado, ele é determinístico, né? Tipo, você vai ver o resultado, você vai ver a resposta e você vai responder a resposta, sabe? Não dá pra fazer isso, por exemplo, num Candy Crush da vida, né? Não é a mesma. O level não é igual, não é necessariamente igual, não é determinístico do mesmo jeito, né? Tipo, Uhum, uhum, então tem essa dificuldade também, sabe, de monetizar. E aí existe essa busca por como você monetiza um jogo de palavras de outras formas que não necessariamente nos power-ups, sabe? E aí você tenta monetizar no metajogo, em outras dinâmicas, em outras coisas que o produto pode oferecer ali, né? Porque eu imagino também que deve ser um problema, porque dependendo qual booster ou qual power-up que você tá dando pro cara, muitas vezes, ou você entrega muito, né? Você também revela Isso, basicamente o exato, resultado. exato. E aí tem sempre o jogador que não quer ter ajuda nenhuma, mas não tem esse meio termo, que é o que você tá comentando, né? Ou é tudo ou é nada, porque é muito determinístico, como você explicou. Eu tenho uma anedota sobre isso, viu? Uma coisa. Por favor. Eu acho que tem esse pressuposto de que você quer preservar o máximo da experiência do jogador poder se sentir esperto, né? Então, é delicado o efeito de um power-up aí, né? Então, essa separação é bem legal. O Pereira falou um pouco sobre match tree versus jogos de palavra. A gente tem uns híbridos uhum, aí. Talvez o Pietro tenha mais informações. O Alphabet é bem um word search com mecânica de tilezinho parecido com o de match tree, né? Então, você acha uma palavra, os tiles explodem, cai letras novas. Então, pressupõe uma certa aleatoriedade dos tais que estão caindo, tem que ser possível formar a palavra mesmo assim, mas tem que imaginar, em primeiro lugar, desviando o assunto que eu ia falar originalmente, que é uma carga cognitiva ainda maior, não é só achar coisas parecidas num tile que é dinâmico, é achar palavras que existem contra o seu vocabulário num tile que é dinâmico e uhum, randômico, né? Então, começa a ficar caro para o jogador se você insere muitas mecânicas suplementares ali, e essas aleatoriedades todas, vai ficando um puzzle meio desconfortável, né? E você vai perdendo aquela abrangência toda que a gente estava falando que é uma vantagem de você ter esses jogos super acessíveis. Tá, pro power-up específico, essa questão de você tentar preservar um momento de eureka e né, a vitória do puzzle solve se sentir super esperto, né? Ao mesmo tempo, o jogador tem ali uma facilidade de se enganar e se convencer de que ele nem precisou dessa dica, ele não precisou desse power-up, esse power-up não ajudou Uhum. tanto assim. Então, tem alguns power-ups que podem estar ali no meio termo, de dar uma dica, mas não resolver tudo, que na verdade só prolongam a insatisfação do jogador de não conseguir terminar logo esse pedaço do puzzle, sabe? Então, ele é cada vez mais difícil para esse jogador ignorar que ele, na verdade, não conseguiu resolver por conta própria. Às vezes, resolve logo o puzzle, resolve logo essa pedaço do puzzle, não tira o ritmo do jogador, né? Não faz ele, não sei, pronto, vamos para a próxima, isso aqui saiu, essa aqui eu sei, e aí o cara volta a sentir as motivações de estar resolvendo de novo, né? Então é perigoso, tem um equilíbrio muito delicado aí. É mais importante você preservar o ritmo, algumas vezes, né? Tô falando assim como se fosse uma lei, mas é bem importante preservar o ritmo e manter alta a sensação do jogador que ele é esperto, está resolvendo os puzzles, do que às vezes ser super justo ou né, tentar dar esse meio termo de uma dica, só mais uma dicasinha, só uma dicasinha. Vamos ver se a gente consegue fazer com que o jogador realmente descubra por conta própria ou com alguma ajuda a resposta, né? Porque ele fica muito mais consciente da falha do que da conveniência de só passar para frente no puzzle, né? bom, muito bom.
Eu acho muito legal isso que você traz, Mori. E eu gosto, quero até pontuar de novo o que você trouxe sobre a carga e a complexidade, né? A gente, quando pensa no Match 3 Puzzle, ele tenta ser o mais casual possível, né? Até os power-ups não são tão complexos, mas esse ponto que você trouxe sobre a carga cognitiva do Word, ela já é um pouquinho maior, de certa forma, do que o Match 3. Então, os puzzles que você traz, se você traz um booster com mecânica complexa para o jogador entender, pode até prejudicar mais. Então, eu achei esse ponto muito legal que você trouxe. Só queria ressaltar ele de novo aqui esse ponto. Bom, o que dá para perceber também é que alguns meios de comunicação, tipo o New York Times, a Apple, até o próprio LinkedIn tá colocando algum e trazendo esses word games, né? Vocês têm alguma noção do porquê isso? Ou tem alguma suposição do porquê que eles estão trazendo isso para as próprias plataformas deles? Acho que tem um pouquinho a ver com o que o Mori falou, né? Então, tipo, lá no começo, já existe, né? Word games no mundo, tipo, né? Palavras cruzadas, impressos e etc. Então, tipo, é muito fácil você trazer a galera para o digital, para suas plataformas, se você oferece alguma coisa que eles já estão acostumados, né? Então, Sim. tipo, e aí tem alguns benefícios também, né? Tipo, escala muito melhor você fazer um word game no celular do que você ter que imprimir e Total. distribuir fisicamente essa parada, né? Tipo, é muito mais barato você fazer isso digitalmente do que fisicamente, né? Coquetel, né? Livrinho coquetel, né? Que é um dilema dos board games, etc e tal, né? Mas é isso, tipo, então tem esses benefícios todos, né? Tipo, vou trazer a galera que é um público muito próximo ali, a galera que curte, que gosta de se sentir inteligente, tipo, e aí você olha e fala, pô, é isso, né? Tipo, LinkedIn é uma mídia social que a galera troca conhecimento, aprende coisa nova. Então, tipo, tá dentro também do público, né? Faz sentido eles trazerem a galera por esse meio de comunicação que é um jogo de palavras, porque no final do dia eles estão ali, quando eles param de jogar o jogo de palavras, pô, tô aqui numa plataforma que tem conhecimento também, né? Então, tipo, Uhum. a motivação é parecida de alguma forma. E Apple News, né? New York Times também é conhecimento, é aprender coisa nova, é ver notícia e alimentar, né? Essa, essa coisa cultural aí da galera que curte jogo de palavra e tal. Acho que tem um pouco disso aí. Tem um aspecto social também que a gente viu um pouco mais forte recentemente, né? Então, algumas plataformas de muita influência, tipo, o Crossword do New York Times é referência, né? E é tanta gente que faz o mesmo, assim, que você vê, a gente não é de Nova York, mas quem tá lá, isso faz um pouco parte da Sim, cultura sim, local, sim. quase. Fala, você já fez o terceiro vertical, assim, é como se todo mundo estivesse resolvendo o Uhum. mesmo puzzle, então eu não quero spoiler, eu preciso de, sabe, mas você quer discutir a resposta, são os temas interessantes, assim. Então é como se coletivamente o pessoal acompanhasse o mesmo puzzle. E a Sim, gente viu um pouco verdade. disso no Wordle também, né? Aquele menorzinho, é super fácil de viralizar, ele tinha bastante Uhum. mecânica de poder ser shareable, né? Ele criava aquela imagenzinha que não dava resposta, mas mais ou menos representava o quão difícil foi para você e quais letras você acertou, né? Então aquilo era uma, sabe, menor do que um tweet, uma coisa super curta que você pode compartilhar, que ajuda esse aspecto meio social, você mais ou menos mostrar como você desempenhou no puzzle de hoje, chama alguém para tentar resolver, ver se a pessoa tenta resolver também, isso vira um hábito, uma coisa que você pode fazer entre pais e filhos e avó, né? Tipo, enfim, meio um aspecto social mesmo grande, né? E de viralização, que, pô, é super legal que você tenha isso na sua plataforma. Então você fica pendurando jogos que podem ser coletivamente consumidos desse jeito, que é todo mundo jogando single player, na verdade, mas que viram um hábito de troca e aproximação. É conveniente você ter isso na sua rede social também. Então acho que é um pouco disso. Eu acho esse ponto muito bom, Mori. E, assim, até trazendo minha própria experiência pessoal, né? Hoje, devido ao LinkedIn Games, é, no trabalho, a gente criou esse ritmo de todo dia a gente tá compartilhando o nosso resultado no LinkedIn Games. E a gente fica meio que apostando entre si. Então, devido a essas dinâmicas, e até trazendo o que você comentou no início, né? Eles trazem também, quando você vai compartilhar algo que não é a resposta, mas que atrai que eu, por exemplo, eu compartilho com o John e o John vai querer participar. Pô, o Pedro resolveu em uma dica só na primeira linha. Peraí, deixa eu ver o que é que tem nisso aqui.
pô, ele fez esse daqui em 20 segundos, eu vou querer fazer no mesmo tempo que ele. Então ele traz exatamente esse poder da viralidade do social, né? Então, esses word games, eles são, no início de tudo, jogos sociais também, apesar de não ser necessariamente um jogo que você está acompanhando, como você comentou, é um jogo que eu estou fazendo em solo, mas ele se torna uma experiência, é, de você poder comentar, pô, já fizesse o Queens, por exemplo, no LinkedIn Games hoje, você já fez o Pinpoint, quando você comentou do Wordle, me lembrou um episódio eu acho que é o Jimmy Fallon. Ele tá assim, na época que começou a viralizar o Wordle, toda noite ele começava o programa respondendo o Wordle, Que legal. até antes do produto ser comprado pelo New York Times, né? Então, esse poder de viral é muito importante para esse tipo de jogo, né? Poder compartilhar, pô, terminei, ó, aqui é o meu resultado, tenta fazer você igual. Mas eu vou tem um ponto que eu acho interessante nisso daí, que até voltando para a minha experiência que eu trouxe do LinkedIn Games, né? Eu tenho uma certa dificuldade em responder na mesma velocidade que falantes de língua inglesa. Então, tipo, eu sei inglês ou consigo responder todas as perguntas, mas não é no mesmo processo ali para mim que as pessoas de língua inglesa. E aí eu trago a pergunta para vocês. Vocês trabalharam num jogo que ele não era, ou até o meu entendimento, ele não era só em língua portuguesa, né? E como é que você faz para gerar nível, gerar desafios que funcionem em... 13 línguas, né? Era 13 línguas, Exatamente. né? Como é que faz para funcionar em diferentes línguas? Porque, por exemplo, o próprio Wordle, ele não existe na versão em português. Ele tem o termo, tem os outros jogos que foram criados para mimetizar aquela dinâmica. Mas não é o mesmo nível, não é o mesmo desafio. Como é que era na mente de vocês esse processo de beleza? O que a gente está criando agora tem que funcionar para as pessoas que falam diferentes línguas, que é um elemento tão essencial de um jogo de palavras, né? Sim, mas então, também tem uma questão importante a você considerar em relação a isso, que é qual que é o uso da palavra, né, no Uhum, seu jogo. É, tipo, para um word search é mais fácil de você fazer do que um jogo de trivia, né? Que sim. você tem que ter uma pergunta lá, ela tem contextos são culturais, né? Então não adianta, não Uhum, é uma coisa que você pode pegar tranquilamente, colocar no Google Translator e isso vai funcionar também, né? Você Exato. precisa de um contexto cultural mais preciso mesmo. Então, um trabalho de localização não é só um trabalho de tradução mesmo fazendo esse tipo de conteúdo exige um cuidado maior para um público específico e com as nuances locais, né? Tem, sabe, porque tem espanhol não quer dizer que qualquer espanhol em qualquer lugar do mundo vai ter o mesmo interesse e as mesmas referências culturais, assim, né? Então tem um trabalho inteiro de criação de conteúdo que é super importante e é mais grave quanto mais você precisar desse entendimento. Se for uma coisa de pergunta e resposta, tipo um crosswords, assim. Para uhum, um word search, muito menos, né? Acho que o word search, do jeito como você pensaria nesse tipo de palavra, assim, sem achar a palavra lá, você está mais preocupado em ter uma hierarquia, talvez, de quais são as palavras que são comuns, né? E ter um bom banco para você pensar em tamanhos de palavras diferentes e um gerador de puzzle super bacana. Mas você não tem esse problema de tentar adaptar ou precisar incorporar as nuances culturais da linguagem uhum. em todos os idiomas que você for suportar. Só precisa garantir que a palavra existe e que ela seja comum o suficiente para estar de acordo com a dificuldade que você quer modular o seu puzzle, por exemplo, né? E tem outros tipos de jeitos de usar a palavra também, não? Se for anagrama, ou se for Scrabble, multiplayer, né? Versus. A palavra, a língua, né, ela é essencial para esse tipo de jogo. E aí eu queria ver, quando vocês pensam nesse tipo de jogo e trazer a língua, quais são os desafios que é incorporar diferentes línguas nesses jogos, né? Então, não como vocês fariam para incorporar, ou como vocês já viram ser incorporado, mas buscar uma palavra, talvez, por exemplo, o termo e o Wordle, ele é a mesma mecânica, então só preciso talvez alterar ali. Mas quais são os desafios que vocês veem quando é linguagem, idiomas e word games? Eu acho que tem a mais óbvia, assim, é a diferença, né, da distribuição
de tamanhos de palavras em diferentes idiomas, né? Então, eu não Uhum. lembro, a gente até usava um site, eu usava um site para ver essas coisas, assim, para a gente ter uma Uhum. ideia e tal, mas tem um site lá que você vê, tipo, na língua inglesa, qual é a quantidade de palavras em 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10 letras, né? E aí você tem lá um gráfico, aquele gráfico de distribuição, que você vai vendo que vai diminuindo, e aí, tipo, tem sei lá, né, 5 letras, e aí, sei lá, quando você vai para um alemão da vida, você vai ver que 5 letras é quase nada, sabe? Tipo, assim, tem pouquíssimas palavras de 5 letras. E aí, se, dependendo de como você fez o design ali, do level, do jogo, até a dinâmica, a mecânica, né? Se é um word search, se é um jogo de crossword mesmo, enfim, de anagramas, né? Você começa a dar, você não consegue fazer só isso, né? Você não consegue mudar a sua palavra, às vezes, né? Você não vai ter palavras suficientes para popular e que gerar um desafio interessante, né? E nem palavras com qualidade suficiente, né? Interessante o suficiente para gerar o que a gente está falando desde o começo do episódio, que é esse sentimento de eureka e tal, porque vão ser palavras que não são comuns, dependendo da língua, por conta do tamanho, e aí você não, acaba ficando com uma qualidade estranha de puzzle para aquela língua específica, né? Então, esse acho que é o desafio mais, assim, é uma coisa que você precisa levar em conta quando você está fazendo essa mudança de idioma para o seu puzzle, né? Como é que não é só traduzir de fato, né? Às vezes você vai precisar mudar o tamanho do puzzle, o layout do puzzle, por conta dessa mudança drástica de distribuição de palavras dos idiomas. Tem algumas considerações bem técnicas também que são legais, né? Se você tem que dar suporte para um teclado, e esse teclado vai ser nativo ou não vai ser nativo, talvez você queira se preocupar com quais são os caracteres que essa língua suporta, né? Você precisa de acento, esse tipo de coisa que talvez não faça sentido. A gente está acostumado, né? Tem regras implícitas, por exemplo, no Crosswords, a gente pode ignorar cedilha, pode ignorar tio. Alguns idiomas isso é proibido, né? Então, será que a gente tem que dar suporte a caracteres com diacríticos agora, né? Dependendo de qual que for o idioma que você está querendo inserir ali. Ou até a quantidade de fonte, né? Idiomas têm umas fontes super gigantescas por causa, sei lá, chinês, japonês, tem um monte de kanji lá. Você vai suportar isso, você está colocando um monte de coisa, arquivos grandes para dentro do seu aplicativo. Você vai fazer um jogo de palavra que usa kanji, né? Que loucura será que é essa? Mas até exemplos assim da indústria, o Words of Wonder, que é um de anagrama, assim, que o board é um crosswords, mas o input é de anagrama, tem suporte para japonês e eles colocam a opção de katakana e hiragana lá, né? Então eles não conseguiram decidir qual que era o alfabeto mais apropriado ali, falaram, vamos colocar os dois, assim. Mas é como se era o mesmo puzzle, assim, daria para ter usado só um, e talvez ter um que fosse mais conveniente culturalmente, mas os caras resolveram dar o suporte e colocaram variações do mesmo idioma para dentro do app, vão ter que suportar os dois agora, enfim, sabe, são escolhas bem interessantes que faz porque o caractere muda e isso tem um impacto maior do que só, bom, beleza, vou usar outro teclado e vai dar tudo certo, né? Acho que cascateia mal para dentro do seu jogo isso. Bom, a gente está falando bastante sobre o level design até da coisa, né? Mas tem um olhar um pouco mais, um passo para trás, que é sobre o desenvolvimento completo de um jogo de word game, sabe? Quais são os elementos básicos que você tem que levar em consideração quando você está desenvolvendo um tipo de jogo desse? Tipo, quero desenvolver um jogo de word. O que que precisa ele ter imprescindivelmente, sabe? O que que você tem sempre, todo jogo de word game tem. Eu acho que depende muito, tem várias mecânicas diferentes que você pode usar, né? Claro, assim, mas seja um jogo vamos pensar um jogo de anagrama aí. Parte importante do resolução do puzzle está acontecendo na cabeça do jogador, né? A gente estava falando aqui. As mecânicas são razoavelmente simples, mas o jogador precisa processar um monte de coisa por conta própria, verificar o acervo, né? O vocabulário que ele mesmo tem. Então, uma coisa engraçada que acontece no caso de word games não é a calibração de dificuldade, né? Você não consegue prever com a mesma precisão, sabe? Eu vou É, colocar nesse match tree uma cor a mais, eu vou aumentar o tamanho do board, por consequência eu tô mexendo na dificuldade desse jeito. Você tem que
ter um entendimento de quais são as palavras que são comuns, sabe? Quais são as que todo mundo conhece, que todo mundo sabe. São palavras talvez muito regionais e perigosas de você usar, né? Então, modular o conteúdo, a dificuldade tem a ver com conhecer e distribuir o tipo de palavra, né? O que é maluco, assim, que geralmente não acontece em outros tipos de puzzles, né? Então, esse ranking de quão comum uma palavra apareceu, sei lá, nos últimos 50 anos, na mídia comum, assim, é uma coisa que vai começar a frequentar, né? Você quer ter acesso, na hora que você for criar esses puzzles, a essa lista de quais são as palavras comuns e daí encaixar elas, enfim, depende da sua mecânica, usar ela do jeito que seja bom para você poder modular a dificuldade do seu puzzle. Mas é muito diferente de você só basicamente calibrar o level no level em si, né? Você tem que considerar o repertório médio da população que você está acertando. E a outra parada é público mesmo, né? Que naturalmente, por conta dessa exigência no final do dia de que você precisa ter um vocabulário, né? Uhum. Você já de cara mata uma galera, assim, né? Tipo assim, crianças não vão jogar seu jogo com muita Exato. frequência, sabe? Tipo, porque precisa ter um vocabulário. Tipo, se a galera não tem vocabulário, só vai rolar frustração, né? Então, você, naturalmente, jogos de palavras tendem a ter ali um público mais velho, né? Que tem um vocabulário maior, que consegue performar melhor, se sentir melhor, se sentir bem jogando esse tipo de jogo, né? E aí, é isso. Eu acho que as pessoas tentam, né? Tem vários jogos que tentam trazer e puxar um pouco para um público mais jovem, né? Até para aumentar o público que atinge, né? O aplicativo, etc., e monetizar melhor e tal. Mas é muito doido, né? Tipo, você parar pra pensar e falar, puta, eu faço um jogo de celular para uma galera que é velha, assim, que tem muito mais idade e por naturalmente já não tem uma fluência muito grande no celular, né? Usar o celular. Então, tipo, e aí você começa a ter umas restrições de, tipo, puta, se meu público é muito velho, mais ainda eu preciso ir nessa linha, né? Que a gente está falando, como o Mário falou, de as coisas são mais simples, a usabilidade tem que ser super simples, não Uhum. pode ter nada super complexo, sabe? E é curioso, assim, como naturalmente vai tendendo para isso, porque tem que tender para isso, porque senão você não performa bem, né? É. É o que você falou, né? Você tem que conhecer muito bem a sua persona para entender o que que ele sabe, o que que ele não sabe também, até de mexer em celular, no geral, né? Então tem que levar isso em consideração, o que que ele gosta, o que que ele não gosta, o tipo de público mesmo, né? Imagino que deve ter rolado muita pesquisa em si, em público-alvo, estudando, né? E eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa parte também, né? Sobre a análise de mercado e também a análise do público-alvo, sabe? Como é que é feito isso? Existe alguma diferença em específico de outros jogos puzzles? Ou ele é a mesma coisa, só que é esse público majoritariamente mais adulto? Eu acho que você tem aquela vantagem de ser um jogo reconhecível, né? Você coloca um Crosswords, uma pessoa provavelmente. Bom, agora é difícil falar isso porque os jovens de hoje em dia vai saber, mas geralmente é reconhecível, né? Então você vence um pouquinho essa barreira de familiaridade, assim, né? Com as mecânicas que você está introduzindo ali, e que também a outra face dessa moeda, que a competição em aquisição é acirradíssima, mas você está pressupondo que muita gente vai reconhecer o tipo de jogo que você está apresentando, se ele instala e gosta e fica, é diferente, né? Os jogos de puzzle, quando dão certo, tem retenção super alta, mas acho que sim, você está especulando que é um jogador que se pressupõe erudito e já gosta de jogos de palavra, que vai ficar fazendo isso, fazer desse puzzle uma espécie de hábito, né? Que é o mesmo do de jornal, né? Vamos todo depois do jantar, vou fazer uns puzzles aqui, assim. Mas com a facilidade de estar no celular, o cara faz o puzzle no trem também, enfim, mais horários e mais hábitos, né? É até por isso que tem muitos desses desafios diários, né? Imagino que para emular até um pouco esse sentimento do jogador de pegar o livrinho, jogar todo dia, fazer a tarefinha diária dele, né? Tudo isso também corrobora trazer esse sentimento. Ah, para retenção, construção de hábito é sempre bem-vindo, né? Você ter
essa lista de coisas que o jogador precisa fazer todo dia para ele voltar para o app é sempre, sempre uma estratégia bem-vinda. Uma outra vantagem que você tem no puzzle diário é que você pode fazer ele mecanicamente um pouquinho diferente, né? Então, para o jogo não ser sempre completamente igual, você pode, é quase um outro game mode, assim, que você pode deixar um pouquinho diferente, talvez ousar um pouco mais na dificuldade, sem prejudicar a experiência que você quer que seja super fluida, né? E sem obstruções, sem muita dificuldade nos outros puzzles. Então, você pode deixar um mais difícil e o resto um pouco mais tranquilo, para garantir aquele flow de resolução que é legal, né? Uhum. Se o jogo inteiro for muito difícil, e acho que é uma estratégia também, você vai selecionar ainda mais usuários que estão querendo ser desafiados nesse tanto, né? E se você pega um pouco mais leve, deixa uns puzzles um pouco mais fluidos, você aumenta essa audiência para mais gente. Eu acho que a gente tem esses preconceitos de achar, então deve ser um vovozinho aqui jogando no jogo, mas não, tem bastante idade, gente que consegue consumir esses puzzles sem se sentir, sei lá, pressionado, ou enfim, acho que o risco de você fazer um puzzle que é muito difícil exatamente o contrário do que a gente estava falando sobre a satisfação de resolver um puzzle. É a pessoa se sentir estúpida por estar usando o seu aplicativo, né? Então, esse puzzle ser fácil e ser convidativo ajuda a ter retenção e uma abrangência maior de público que é bem-vinda. Então, muito disso tem a ver com como você desenha, né? Qual que é a arte que você vai usar, se ele é só um puzzle super sisudo, provavelmente você está atraindo só o pessoal mais hardcore mesmo, mas se você flexibiliza um pouco mais essa arte, talvez você traga mais gente, e se o puzzle for fácil, essas pessoas vão ficar também, né? Então, deu uma resposta muito lateral, mas é isso aí. Acho que tem mais gente que joga, é um público que quer se sentir erudito, mas não precisa necessariamente ser hardcore de jogo de palavra para estar jogando esses jogos, né? É bem amplo esse público, na verdade. É, nesse cenário que você está trazendo, Mori, eu acho que o Lucas já também começou a explorar, mas eu queria falar mais sobre esses desafios de fazer o level em si, para esses word games. Não necessariamente como a gente utiliza as palavras, mas como você comentou, né? A gente vem de um lugar clássico, em que a gente já tem os caça de palavras, tantas mecânicas de jogos que vem ali na revistinha da Coquetel. Esse episódio bem podia ser patrocinado pela Coquetel Vou também. mandar um e-mail para eles. De novo, né? Esses jogos eles já têm uma mecânica meio que clássica e o jogador está acostumado em ou ele sabe a resposta ou ele vê a resposta na parte de trás. E quando a gente traz boosters, esse tipo de coisa, eles começam a trazer uma certa dinâmica que talvez eles não estejam acostumados. O que pode ser bom ou ruim, não necessariamente é algo a não se fazer. Mas aí eu queria entender, quando você está pensando na criação de um level para o word game, o que é que você normalmente pensa, principalmente para essas dinâmicas novas, para esses novos boosters ou dicas? Como é que você trabalha esse processo para garantir que ainda esteja naquela dinâmica que aquela pessoa está acostumada anteriormente, mas que traga o diferente, que não seja só basicamente um jogo de puzzle, um crossword novo. Uhum. Eu acho que tem algumas coisas, né? Então, quando você. A gente tem que lembrar, de novo, que jogo de palavras no final do dia ainda é jogo de puzzle, né? Uhum, E é muito fácil de olhar para as métricas, né? De puzzle por puzzle e ver onde está sendo os gargalos, né? uhum, Do jogo, onde que a galera, em que puzzle a galera gasta mais. Power-up. Então, tipo, usar essa tecnologia, né, para tweakar os puzzles, né, para você, é, eu esqueci a palavra, meu Deus, refinar, vai, os puzzles, é um ganho, né, que tem usar a mídia, né, o celular, etc, para fazer isso. Né, não dá para fazer isso no jornal. Então, tipo, e aí você tem, sei lá, formas de fazer isso que a gente já falou, né? A coisa de dificuldade. Então você pega palavras que não são normal, que não são comuns e coloca no meio do puzzle. E aí você dá uma olhada na retenção, vê se a galera gasta power up ali, porque putz, não é todo mundo que sabe, mas é uma palavra de 20 palavras do puzzle, e aí a pessoa vai chegar nessa última, se ela não, por alguma mecânica específica, né, ela não respondeu por tabela, isso, né, tipo, então você pegar
né, palavras cruzadas, efetivamente, né? Se você não sabe alguma palavra, você pode ir para a próxima, e às vezes você vai respondendo outras palavras, acaba te dando letras Uhum. daquela palavra que você não sabe, né? E aí acaba sendo as dicas, né, do jogo que você acaba, às vezes, te ajuda a responder a palavra. Mas se você não sabe no jogo, no crossword, você ouve a resposta ou acabou, né? Você não faz nada. Não tem um power-up que você vai usar ali para te dar mais uma dica. Uhum. No digital você tem, né? E aí é isso. Assim, tipo, é a última palavra e eu não sei o que que é e eu quero ir pro próximo puzzle, né? E aí você usa o power up ali e tal. E aí você faz, olha nas métricas, vê se, tipo, puta, qual é a retenção, qual é o churn ali, né? A quantidade de jogadores que desistem de jogar o jogo porque não sabem essa palavra, porque não querem usar um power up ou qualquer coisa do tipo, né? Era uma coisa engraçada, inclusive, no jogo que a gente trabalhava, a gente via muitos jogadores que decidiam não usar power up e usavam power-up como bragging, assim, tipo, olha quantos power-ups eu tenho Ah, que eu sim. nunca usei, entendeu? Porque, tipo, no final, não usar power-ups é uma métrica de que você é super inteligente, que você nunca precisou usar, tá ligado? É um jeito de mostrar, né? Então a galera começava a usar isso nas comunidades, né? Tipo, e a gente queria morrer, né? Porque a galera acumulando power-up pra caralho, e a gente falou, caralho, não, gasta essas porra, não sei o que e tal. Eu acho que, sendo bem sincero, isso não é nem sobre jogos de word game. Eu acho que todo jogo de Uhum. puzzle sofre com isso do jogador, né? Eu imagino que quando a gente trabalhava nos Candy Crush Likes da vida, né? Fazia os match trees, e até quando a gente tinha o jogo lá, que também era um outro jogo dentro da TEPS, era a mesma história. Tem os jogadores que se gabavam pelo número de power-ups que eles tinham na mão, né? Minha namorada faz isso, né? Ela joga aqui um match tree da vida e ela não quer gastar. Ela quer mostrar pra todo mundo que ela tem 99 bombas pra explodir no cenário, assim. E é muito louco, né? Porque você quebra o jogo, né? Tipo, você passa falando assim, cara, essa é a galera mais retida do jogo, que mais joga, e, e, no, e no final é a galera que menos gasta, né? Porque, tipo, a galera que não quer Uhum. gastar, e aí vai contra toda a parte de monetização do jogo e tal. E é engraçado como você tenta resolver isso, né? Mas acho que, em termos de level, é difícil, assim, é isso. É tipo, vou usar um power-up para mostrar a primeira letra, né? Vou usar um power-up, vou inventar, né? Um power-up para usar a primeira letra. Vou usar um power-up que mostra uma letra aleatória da palavra. É, sabe, o que que é mais fácil, o que que é mais difícil, né? Em termos de reconhecer numa palavra? É a primeira letra? É a última letra? É uma letra do meio? Tem todas essas nuances, né? Tem Uhum. algumas respostas claras para isso. E aí você vai decidindo power-ups, vai fazendo esse balance aí entre quais os power-ups que fazem sentido você usar no jogo, que não entrega tanto, mas que ainda assim entrega o suficiente para as pessoas quererem usar, ou se elas precisarem, né? É, eu não sei se necessariamente eu respondi a sua pergunta, mas acho que começou, né? Acho que talvez tenha mais coisa aí. É, mas é legal isso, né? É a ajudinha, né? Então, sabe, se for um jogo de crosswords, talvez, será que o mapa começa já, o tabuleiro começa com umas letras já aparentes? Se for um jogo tipo Exato. Wordle, talvez já elimina algumas letras do que você pode escrever, né? Ao invés de só validar já uma posição, ele já elimina letras que não tem. Então, ele reduz o espaço de possibilidade, já ajuda um monte nesse tipo de jogo, né? Você sabe que não tem essa letra, é super valioso, por exemplo. Então, óbvio que depende da mecânica. Agora, um risco legal é esse que o Lucas estava falando, né? Às vezes o incentivo não deveria ser interno ao puzzle, porque não precisar de um power-up é melhor, né? O jogador se sente mais esperto. Se ele começar um puzzle que tem um monte de coisa respondida, ele fala, pô, tô jogando no easy, né? Então, Uhum. não é, talvez não seja tão análogo a partir do match 3, né? O que pode ser análogo é o streak, talvez, né? Então, se você consegue mudar o foco do jogador para o que faz o bragging rights dele, né? O jeito como ele se mostra como sendo super esperto é quantos puzzles ele fez sem perder nenhuma vez. Tem que ter condição de derrota daí. Uhum. Aí você começa a valer a pena o streak, né? Então, você joga desse jeito, você ganha um booster, revela algumas letras, você tem só, sei lá, 3 movimentos. Wordle tem condição de derrota, mas Crossword geralmente não tem, né? Então, um pouco essa preocupação de você cria essas pressões em outros tipos de puzzle,
porque você tem uma condição de derrota clara, né? Então, será que você consegue inserir alguma coisa que é parecida com isso? Uma pressão de performance que o jogo não exigia no gibi, né? Lá no coquetel não exigiria. Mas depende, de novo, depende bastante mecanicamente do que você está fazendo, mas acho que essas lições são importantes. É tentar mudar o foco do jogador para não ser o indicador de performance dele o quanto power-up ele não usa, né? Uhum. E ao mesmo tempo sem fazer ele se sentir menos esperto porque ele tem uma ajuda e fazer essa ajuda ser valiosa o suficiente para que é uma coisa que não está interna ao jogo, né? Uma coisa que é um streak ou uma coisa que tem uma influência no meta seja mantida, né? Daí você tem um incentivo mais forte para o jogador investir na performance dele e, consequentemente, monetizar. Legal. Lucas, você comentou uma coisa que eu fui até por um caminho um pouco diferente, mas eu queria entender, e, obviamente, se for questão de NDA, é só dizer, né? Mas quando a gente olha alguns, as métricas de alguns jogos, a gente consegue entender, pô, essa fase está difícil. E a gente entende que essa fase está difícil, e às vezes a gente consegue entender até, por exemplo, em que movimento a fase está difícil, o que é que está atrapalhando aquela fase ali. Só que em Word Games, e aí é realmente uma questão, um questionamento meu de, em Word Games pode ser que somente a palavra que está ali é o que está tornando a fase difícil. Então, como é que você pensa na dificuldade de um level, ou é necessário pensar na dificuldade da palavra, mesmo que ela seja uma palavra de tamanho comum, ou com umas letras comuns, mas sei lá, a palavra não é tão comum de ser usada no dia a dia. Isso faz parte do level design de um word game? Eu acho que vai variar muito da mecânica, né? Então, Uhum, tipo, se eu tiver um crossword clássico, né, que você precisa ler uma pergunta e, e saber a resposta, né, basicamente, tanto faz a palavra, né, efetivamente está usando ali no sentido de se a palavra é comum ou não é comum, né? Se você conseguir criar uma pergunta que associa muito bem a palavra, mesmo que seja uma palavra estranha, diferente e tal, vai ser fácil para o jogador fazer aquela associação, né? Então, às vezes você, dependendo do tipo de jogo que você está fazendo, de palavras, mecânicas, você consegue usar outros elementos do jogo para facilitar aquela associação ou para dificultar, né? Às vezes você ainda pode pegar uma palavra fácil e usar uma dica, né? Uma dica, enfim, a dica do crossword ali, né? sim, sim. Para dificultar, sabe? Então, tipo, você pega uma referência que poucas pessoas, sabe? Aí na verdade, você faz ao contrário, né? Você pega uma Uhum, referência que poucas pessoas têm, mas a palavra, sei lá, é banana. E aí as pessoas não vão uhum. associar rapidamente que é uma banana, sabe? Sei lá, que a resposta é banana. Então, tipo, você começa a deixar mais granular também essa distribuição de dificuldade, né? Você não deixa na responsabilidade só da palavra, mas você consegue criar outras mecânicas para ganhar essa, sei lá, esse outro vetor aí de dificuldade que você pode pôr no seu jogo, né? Então, de novo, acho que vai depender muito. Se você pôr um anagrama, é, é, com certeza a quantidade de vogais que tem ali no anagrama vai facilitar ou vai dificultar, né? Ou se você colocar muitas letras que não são comuns nesse anagrama, também dificulta um pouco as pessoas entenderem qual que é a palavra, né? Porque fica difícil montar a palavra na sua cabeça, e aí às vezes tem as questões de tipo. Quantas vezes alguém já jogou Wordscapes e não resolveu a fase por brute force, sabe? De só ficar tipo, foda-se, então eu vou A com I, com B, com C, é uma palavra? Um A de com Z, sei cada, lá, aí exato. A com Z, deu, aí foi, sabe? E aí você fala, puta. Quando você forma a palavra, você fala, nossa, palavra idiota, né? Tipo, nem lembrava dessa palavra. Então, é muito específico para o sistema que você decide usar, né? Para a mecânica ali que você decide usar, eu acho que varia muito. E isso é uma consideração que você tem que tomar também, né? De ter, assim, tipo, se você está usando, saber, né? Saber dominar esses elementos extras que a mecânica ali tem para você conseguir
manipular de alguma forma e poder fazer coisas mais difíceis ou mais fáceis de acordo com a sua necessidade. Mas uma outra consideração sobre isso, né? Se for um jogo de crosswords, por exemplo, um tabuleiro tradicional de crosswords, né? A pessoa vai evitar a resposta que não sabe que é difícil, vai respondendo as outras, porque elas vão Isso. ajudando, né? Então, você faz as cruzadas, você vai ganhando uma letrinha, outra letrinha da palavra que é difícil para você. E aos poucos, esse puzzle que é de vocabulário, de saber aquela resposta específica, né? Respondendo a uma pergunta, a dica lá começa a virar um exercício de anagrama e de soletragem, né? Quais palavras que eu conheço que terminam com EL, sabe? Você não tá mais pensando tanto na pergunta em si, né? Como responder a pergunta, mas mais que palavras você conhece que cabem naquela composição específica de letras. Então, Uhum. o jeito como você posiciona essa palavra grande ou difícil também ajuda a modular a dificuldade, né? Se for uma palavra que é relativamente fácil, vai, mas ela só tem uma cruzada, o jogador não vai ter tanta ajuda, né? Ele não vai progredindo no resto do tabuleiro, não vai ajudar a resolver essa uma específica. Versus uma palavra que tem quase uma sim, uma não, né? Metade das letras faz parte das outras cruzadas. Se ele deixar por último, quase tudo está respondido já. Ele pode apoiar bastante nesse outro exercício de anagrama e soletragem. Então, óbvio que depende da mecânica, mas tem algumas interações com o próprio tabuleiro e, enfim, pode ser hum, não necessariamente nesse tipo de bode, mas alguma outra jeito de modular a dificuldade que diz respeito a deixar as últimas para o final e ganhar ajuda por causa disso, né? Que você consegue usar para modular a dificuldade também. E uma coisa que é curioso, né, disso, desse comportamento, que é isso, né? Normalmente, jogo de palavras, as pessoas vão deixando as mais difíceis para o final. Existe essa Uhum. possibilidade, né, que outros puzzles não tem muito essa linearidade, vai. Você consegue traçar isso, né? E aí você consegue, tipo, sei lá, no Analytics olhar assim e falar, puta, puzzle 16, qual foi sabe, a ordem que as palavras foram resolvidas em average de todo mundo que jogou. E aí, tipo Legal. assim, se você pegar a última, a que mais foi última, provavelmente é a mais difícil para todo mundo, sabe? Então você Uhum. consegue Pode crer. traçar alguns tipos de comportamento, fluxos, né, que acabam acontecendo naturalmente nesse tipo de jogo, e aí você consegue balancear em cima disso também, né? Que é legal, né? Que é legal. E como uma última curiosidade, vocês já chegaram a ter que mudar alguma palavra para, seja balancear para cima ou para baixo a dificuldade? Já, Opa, já. O opa. tempo todo. Não só isso, né? Curiosidades também, é tipo, de tempos em tempos, você precisa rever os puzzles, Uhum. porque o contexto daquela pergunta ou daquela palavra muda com o mundo, né? Então, tipo, às vezes Caramba. fazer uma pergunta sobre o Kevin Spacey era legal há 10 anos Ah, atrás, hoje não é legal você ter Kevin Spacey no seu jogo, uhum. sabe? E aí você precisa mudar. Então você acaba mudando o puzzle, acaba mudando né? Tipo, tudo para caber uma outra coisa ali e tal. Ou então, tipo, é, você Perguntas tem que mudar a temporais, né? Sei pergunta. lá, esse tipo de Exato, coisa. Não, exato. exatamente. Acaba Exatamente. sendo temporal. Ellen Page virou Elliot Page, sabe? Você tem que ir lá e mudou a quantidade de letras, mudou a palavra, em si, você tem que ir lá e remover, né? Então as coisas mudam, né? Então talvez os seus puzzles tenham que mudar com o tempo também. Eu tenho uma última pergunta antes da gente ir para a pergunta final do Giro de Bolso. E ela é sobre. é, Vamos lá. Esses jogos de. Normalmente, esses jogos de palavras, eles sofrem de um problema que é. Eles são determinísticos. Então, o resultado dessa fase, são as palavras A, B, C, D, E, F. E isso torna. As pessoas podem simplesmente compartilhar e torna o resultado da sua fase exposto, né? Então, comparável, por exemplo, com Match 3 Merge, que tem um elemento de sorte que você não consegue replicar só repetindo os mesmos movimentos que as outras pessoas fizeram. Como vocês, quando trabalhavam, até mesmo hoje, assim, como vocês lidariam com essa situação, assim, com a fase estando exposta e o que pode ser feito para resolver isso? Reporta e pede para tirar do ar, não, brincadeira. Não tem muito o que fazer, né? Tipo, Exato, imaginei isso mesmo. tem. Tipo, assim, tem coisas, né? Tipo, então vamos fazer o nosso portal com as respostas
sei lá, tentar pelo menos deixar a galera não sair do, sabe, da IP ali, né? Do E a gente ainda ecossistema, digamos, controla né? do ecossistema, sabe? Algumas coisas nessa linha. Mas assim, não tem muito o que fazer. Tipo, você não tem como evitar. Porque tem coisas engraçadas, né? Tipo, que. Bom, eu não sei também se isso vai quebrar a NDA, né? Mas, tipo, tem uns comportamentos, assim, que você sabe que a pessoa foi ver no Google. Ah, sim. Tipo, sabe, a Ah, pessoa, tipo, total. minimiza o jogo, volta 6 segundos depois e responde, tipo, uma pergunta, sabe? Aí você fala, foi ver Exato. no Google, né? Então, tipo, tem umas coisas nesse sentido que dá pra brincar dentro do próprio jogo, pra você, tipo, criar personas, né? Tipo, clusters com comportamentos específicos do jogo, e aí você otimiza o jogo para aquela pessoa, ou faz coisas, né, tipo, diferentes. Ah, se essa pessoa tá vendo muita coisa no Google, porque tá difícil, será que vale a pena eu sugerir para ela facilitar, para ela não ter que ficar saindo do jogo e ter uma Uhum. experiência melhor? Será que vale a pena eu dar power-up? Sei lá, sabe? Tipo, dá para pensar em coisas nesse sentido também. Mas, mas não tem como evitar. Assim, evitar é muito Exato. difícil. Com certeza vai ter um cara que vai fazer um vídeo no YouTube mostrando todas as fases, né? Vai fazer o próprio sitezinho Hum. dele, mostrando tudo e não tem jeito. Isso aí você não controla, né? Eu acho que tem que ganhar em conveniência, né? Então, tem que ser mais legal para o jogador continuar no seu ambiente, usar os seus power-ups, do que procurar Isso. resposta em outro lugar, né? Então, você pode tanto gerar inconveniência dele procurar a resposta em outros lugares, como melhorar a experiência do seu jogo. Então, a fase 16 não precisa ser a mesma fase 16 para todo mundo, né? Mesmo que não seja completamente procedural. Já dificulta um pouco mais o cara procurar a resposta em outro lugar? Tá bom. Mas a resposta, uma de cada vez, foi um crosswords, né? A resposta uma a uma tá catalogada super bem no site de alguém. Pô, meu cara tem que sair mesmo assim do seu app. Será que tem um power-up de graça que eu consigo dar uma vez por dia? Sabe, enfim, criar alguma situação em que vale mais a pena pro jogador não se dar o trabalho de sair e roubar no seu jogo, né? Uhum. Mas é uma batalha difícil mesmo, acho, né? Mas, assim, só para comentar, eu acho que, e aqui é também achismo, né? Volta para o começo do que a gente falou lá no começo do. Os jogadores, eles querem se sentir inteligentes, né? Eles querem sentir que conseguiram resolver esse problema. Então, só procurar a resposta, sim, funciona como no livro da Cocktail, que você vai lá e vai poder olhar, mas eu acredito que não deve ser o padrão dos jogadores, né? Sim, eles devem olhar, acho que está difícil para resolver aquilo para eles, mas não todas as palavras. É isso que vocês viam normalmente? É que eu acho que começa, dependendo do jogo também, né? Começa a motivação começa a mudar um pouco Uhum, com o tempo, né? Então, tipo, sei lá, às vezes a pessoa já não tá mais se importando necessariamente em se sentir, sei lá, inteligente no jogo, sabe? Tipo, ela já tá tão envolvida com, sei lá, o metajogo do seu jogo que ela já tá mais interessada em chegar no final do meta, sei lá, do conteúdo do seu jogo, do que necessariamente se sentir inteligente fazendo isso, sabe? Então, tipo, às vezes ela vai chegar e vai é, chegar num obstáculo, e aí ela pode usar o power-up ou ela pode ver as respostas. E aí, tipo, se ela usar o power-up, ela tá perdendo o power-up e ela perde o bragging dela de olha quantos power-ups eu tenho quando eu cheguei no final do conteúdo, sei lá, alguma coisa assim. E ela olhar lá, ela vai fazer mais rápido o conteúdo, sabe? Então, tipo, às vezes as motivações também mudam das pessoas, né, ao longo do, uhum, do uso do app, e aí acaba, essa principal acaba, às vezes, mudando. Mas no geral, sim, né? No geral, a gente imagina que as pessoas não queiram ver as respostas porque elas querem esse desafio, né? Elas buscam esse desafio, né? Eles Então, estão tipo, indo elas para não isso, querem né? ver. Exato. Tipo, eu estou usando o aplicativo porque eu quero ser desafiado. Às vezes o desafio é muito grande, e aí frustra, né? Flow, tipo, acontece, não tem o que fazer. E aí as pessoas têm esse subterfúgio de olhar na internet e ver uma resposta. Mas se você pensar, tipo, um crossword vai ter 20 palavras, né, para resolver, e ela resolveu 19 e uma ela foi ver na internet, será que ela vai se sentir muito burra, sabe? Tipo, ela vai se sentir É, muito mal para fazendo mim é isso? uma vitória. Se eu fosse o jogador, eu me sinto É, vitorioso, assim. e aí entra essas paradas, né? Tipo, não tem. Que nem no match tree, não tem tipo, vou tentar
sabe, não tem um game over e vou tentar de novo de um jeito diferente ou ver se eu dou sorte de cair umas paradas que me ajudam melhor, sabe, numa próxima tentativa. Tipo, o que que você faz, sabe? Tipo, qual que é a condição de derrota dentro de um jogo de palavras, sabe? Tipo, sei lá, você tentou preencher. Toda vez que você preenche a palavra errada, você perde uma vida. Você perdeu 5 vidas, você perdeu o puzzle. E aí você fala assim, joga de novo o puzzle. E aí, se ele não é gerado proceduralmente, é o mesmo puzzle, né? Então, tipo, sabe? Então você começa a entrar em umas questões ali que você fala, deixa a pessoa ver na internet, sabe? É mais fácil do que tentar resolver isso. É, Deixa e põe um interstício quando ela volta. E pronto. tipo isso, sabe? Deixa ela Arma só chorar, já era. deixa ela chorar tendo que ver um Red. Que é o que eu imagino, né? Que é a fonte maior de receita, né? Pelo menos nos jogos de match trick não, de jogos puzzles no geral, é aonde tava a receita, né? Era mais focado em video ads, rewarded vídeos, do que necessariamente o cara pagar pra comprar ali o poderzinho, né? Na minha experiência, pelo menos. Uma coisa que acontece é que o prejuízo de você trabalhar com palavras é que esses puzzles são mais difíceis de você fazer o procedural, né? Você consegue fazer mais puzzles com menos peças do que o Match 3, né, por comparação. Mas eles têm uma carga de conteúdo, ou quão íntimo você é, o interesse, você tem conteúdo específico daquele puzzle um pouco maior. Então, subscription também funciona bem, né? Você compra um pacote de conteúdo que Uhum. é muito mais caracterizado do que só, tipo, há um puzzles de match 3 mais difíceis, ou que usam uma mecânica específica, ele tem um sabor específico, pode ser temático, uma coisa assim. Então, esse tipo de pacote de conteúdo também funciona ok, né? Que massa. Bom, vamos para uma última perguntinha que a gente tem aqui, que eu queria uma dica que vocês pudessem dar, pode ser uma dica rapidinha, para uma pessoa que está querendo fazer o seu próprio word game. O que que você falaria para ela? Não faço. Não, brincadeira. Eu imaginei que ia sair essa. Eu tava esperando, na real. Eu acho que existe um espaço interessante e difícil, tá? Mas existe esse espaço onde as pessoas, né, as empresas hoje que estão fazendo word games, elas vão, na maioria dos casos, elas vão para esse lado safe, né? Que eu resolvo o problema de trazer uma galera que gosta de jogo de palavra, eles já têm o costume de resolver isso diariamente, então é muito fácil essa galera voltar. Então, mecanicamente falando, né? E eu evito ao máximo explorar, né? Eu exploro menos diferentes formas de fazer um puzzle game, né? Mecânicas novas, coisas mais disruptivas nesse sentido, porque é mais confortável mesmo, sabe? Então, eu acho que existe, sim, um espaço para quem está a fim de entrar no mercado de word games, tentar explorar por esse vetor, né? Que é, tipo, como eu crio um jogo de palavra que é interessante e que usa, usa elementos dos jogos de palavras já consagrados, né? Coquetel, enfim, de revistinha, etc., mas que consegue, de algum jeito, pôr um saborzinho a mais ali, que está fora do que os big players estão fazendo, né? Então, tipo, é, teve, acho que, sei lá, o último caso que eu sei que fez isso bem, e acho que foi legal, assim, virou um produto interessante. Eu não sei como tá performando, tá? Faz tempo que eu não olho para jogos de palavras, porque faz tempo que eu não jogo, não faço, né? Mas é aquele Text Express, acho que é isso o nome. Então, tipo, os caras inovaram, assim, ainda é um jogo de anagrama, meio Wordscapes da vida, né, mecanicamente falando, mas eles trouxeram tipo um meta-jogo mó legal que é narrativo, né? Então tem uma historinha toda rolando, e é um production value super alto, né? Tipo, tudo em 3D, tem várias cutscenes, vários diálogos e um jeito interessante de explorar a progressão no jogo, né? E várias outras coisinhas que eles trouxeram, assim. Então é um jogo que é bem, na minha visão, é bem inovador em relação a o que oferece de conteúdo para a galera de word games, né? Porque
eu acho que no final é isso, assim, tipo, eu vou jogar um jogo de palavras. Tá, beleza, eu já joguei vários que me perguntam coisas e que eu respondo coisas e que é anagrama e não sei lá, sabe? O que mais? Que dá para trazer a mais que está incorporado nessa solução de puzzles de palavras, né? Eu acho que tem um lugar aí muito legal para explorar e eu ouso dizer que tem muito espaço para explorar porque a galera evita ir por esse caminho pelos motivos que a gente falou, tá aí, que fazem sentido. Pode crer. Mas talvez dê para achar alguma coisa aí que Total. seja arriscado, talvez, mas que seja achando, você consiga ter um sucesso interessante aí também, né? Boa. Mori, quer deixar alguma coisinha aí? Sim, pode ser. Então, acho que tem que tomar muito cuidado com o tamanho do conteúdo, né? Ou com o custo desse conteúdo que vai ter, né? Se você quer puzzles super sofisticados, que respostas sejam temáticas para sua historinha de desvendar mistério, CSI lá, assassinato, assim. Pô, como que você vai gerar puzzle para ter conteúdo infinito, né, para isso? Então, tem que ser muito consciente de que tipo de esforço está distribuindo para a parte de palavra mesmo e o resto das mecânicas que vão suportar isso, né? O exemplo do Texas Express é legal, ele tem um monte de coisa mais que é externa, é bonita, cutscene, e mapa, meio saga, e sei lá, uma coisa até mais Gardenscapes, assim, sabe? Você tem um outro meta, vários jogos de palavra fazem isso também. Saber que o conteúdo, seu esforço de conteúdo vai se diversificando para uma direção que é mais longe de palavras mesmo. E isso depende imensamente do tipo de mecânica que você está usando, né? Fazer um jogo de anagrama é imensamente mais barato que fazer um jogo de trivia ou crosswords, né? Então, é só isso, toma muito cuidado, seja muito consciente com o tipo de conteúdo, como que você vai gerenciar esse conteúdo e cresce para a direção que você acha que é sustentável e garante mais retenção, interesse e inovação, porque só fazer o core todo mundo já fez, assim, é muito uma disputa muito, Uhum. muito ferrada mesmo, né? É isso aí. Boa, boa. Bom, gente, valeu. Vamos para nossa última perguntinha clássica aqui. Agora eu queria, bom, o Lucas já até falou um pouco, vocês também, você também, Mori, mas eu queria ouvir algumas dicas de joguinhos para as pessoas jogarem, que pode ter a ver com o tema que a gente está falando aqui, né? Então, se vocês quiserem recomendar jogos de word games, seria legal, mas se não, se vocês quiserem trazer outras ideias ou outros joguinhos que você acha que as pessoas que estão ouvindo aqui deveriam jogar, eu queria ouvir. E também, caso vocês tenham aí facinho, dicas de pessoas, outras pessoas para seguir, para aprender um pouco mais sobre o universo de word games, o universo de jogos puzzle no geral. Então, Mori, vamos começar por você. Uma dica de joguinho e uma dica de pessoa. Eu gosto de word search, eu gosto, faz parte do meu ritual até hoje, jogar Wordlands de noite, Massa. é, e eu jogo co-op com a esposa, é bom, assim, funciona bem. É, vai, Borderline, jogo de palavras. Scribblenauts é super interessante. Todo mundo jogou isso aí, né? É Tem pro verdade. celular, Esse tem, sim. tipo, tá ali, assim, tem uma coisa ali. Não é puramente palavras, mas é um jeito interessante de pensar, né? Um puzzle bem esquisito e caro de fazer também. É isso aí. Boa, maravilha. Você tem alguma pessoa? Se não, tá tranquilo. Não, não tem pessoas. Tá, tudo bem. Eu recomendo você mesmo. Manda, segue o Mori. Desculpa. Lucas. Cara, eu tava tentando achar enquanto o Mori fala aqui e eu não lembro a porcaria do nome do jogo. Mas é super gostosinho, é um jogo de palavras também, que é de zumbi, e aí, tipo, ele tem uma mecânica que alguns jogos, inclusive, começaram a usar mais recentemente, esses Wordle-like, mas nessa vibe, que era tipo. Era um joguinho de zumbi que você tem que ir andando e você não pode chegar perto do zumbi. E aí você tem a palavra que você quer chegar, né? Tipo, existe tipo, a palavra meta, vai, que você quer chegar, com, sei lá, 4 letras, e a palavra que você tem agora. E todo o movimento que você tem que fazer é sempre trocar uma letra, né? Para você. Só pode trocar uma letra daquela palavra, mas você ainda assim tem que criar uma palavra trocando essa letra, sabe? E Uhum. aí, então, tipo, o exemplo vai ser ruim, mas enfim, eu não lembro se é Dead Word, Word Dead, eu não lembro, mas é um joguinho de zumbi. Também não sei se isso é muito bom, né, falar, mas é isso. Eu não lembro o nome do jogo, mas eu ia recomendar esse. É um jogo Ótimo. de celular também, mas eu não lembro o nome. Se eu lembrar, eu aviso vocês antes, e aí vocês põem aí na descrição, sei lá, Pode alguma deixar. coisa assim.
mas era o jogo que eu queria. E o Text Express também, acho que é um jogo bem legalzinho de palavras, é gostosinho de jogar também. Vale a pena. É o tipo de jogo, acho que um pouco mais, que vai para um público mais jovem, sabe? Que tenta trazer que faz esse movimento, né? De tentar sair da mesmice e tentar arriscar um pouco e tal, para trazer uma galera diferente para o jogo, com estímulos diferentes que não só o jogo de palavras em si, né? É, são jogos legaizinhos. Pessoas. Cara, tem uma pessoa. Eu também não vou lembrar o nome. Mas tem um cruciverbalista que eu queria recomendar. Bonito. Que... Caraca, E aí, o que Toma que é um essa. cruciverbalista, né? Era uma palavra que eu queria muito falar nesse podcast, mas que bom que teve essa oportunidade. Cruciverbalistas são pessoas que fazem puzzles de palavras, né? São pessoas que fazem caralho, que legal. crosswords. E aí tem um cara muito bom, ele tem um canal no YouTube e ele fazendo esses puzzles, né? E ele faz puzzles para o New York Times, ele faz puzzles para Uhum. tal, tal. E aí tem um cara lá que eu seguia na época e eu esqueci o nome dele também. Mas procura Cruciverbalists ou Cruciverbalistas New York Times, talvez você ache, assim. É legal ver os caras fazendo os puzzles, assim, os caras são muito absurdos. Pô, que foda, que foda. É isso, gente. Valeu. Muito massa. Já acho que eu principalmente aprendi muito sobre Word Games hoje aqui. Tamo junto. E agora, para finalizar, né, para fechar com chave de ouro, eu queria que vocês batessem e falassem um pouco sobre o podcast de vocês. Divulga a palavra aí pra galera do GD de Bolso colar lá, assistir as lives. Então, fica aberto aí, contem um pouco pra gente. E aí, Mori? É você, Pereira. Manda ver. Tá bom. Então é isso, para quem curte conteúdo, né, de game design, tem o GD de bolso, que eu super recomendo sempre, Ah, mas também valeu. tem o nosso podcast, que é o GDP, né, que é o Game Design na Prática. São lives que a gente faz no YouTube. É, Procura no YouTube Game Design na Prática, provavelmente você acha um monte de coisa, mas você vai achar também o nosso, que né, tem um logo rosinha e com GDP e tal, um labirintozinho rosa, etc, né? E aí lá a gente faz lives falando também de game design, de mecânicas, aprofundando em design de mecânicas, em design, problemas de design no geral, carreira também, mesma coisa. E aí a gente tem o Discord, que vale a pena. Se você quiser participar lá da comunidade, o pessoal às vezes discute sobre game design também. É um lugar legal para fazer networking, para ver vagas de game design. A gente às vezes posta lá coisas e para conversar sobre game design, discutir game design e é isso. É isso. Porra, valeu demais, gente. Muito foda. O podcast é muito bom mesmo. Colhem lá pra ouvir. E obrigado vocês dois por estarem aqui com a gente, ter gravado o episódio. Foi muito legal. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o Uau. convite. Isso. Quero estar aqui mais vezes, hein? Vou Tamo cobrar junto. ao vivo. Pô, a gente tá tendo uma regrinha agora que todo mundo que vem aqui pela terceira vez pode pedir uma música e eu coloco depois no ar. Então já tá Essa é a dois segunda, para então. cada um, exatamente. Exato, Vai exato. acontecer. Bom, gente, valeu. E também obrigado, Pietro Amaral, por estar aí com a gente. Valeu, valeu, gente. De novo, a gente aprende bastante com vocês e é um tópico assim que eu e o John a gente trabalhou em puzzles ou trabalha em puzzles, mas não é a mesma coisa, né? Eu acho que esse conhecimento que vocês trazem é bem único. Foi muito bom ter vocês aqui e eu gosto sempre como a forma que vocês explicam. Então, até recomendando para quem gosta de conteúdo de game design, né, para assistir e ouvir o game design na prática, porque a forma que vocês explicam eu acho sempre muito didática e muito clara para quem está ouvindo. Então, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É Ô, nóis. louco. Obrigado. Aí Me senti falou, hein? Você importante. viu. Me senti É. importante. Me senti É. importante. Não, pagou pau agora. Até eu gostei. John, Oi. é, e no quantas letrinhas está tem a frase 5 estrelas? Porra, não me complica, Pietro. Mas bom, se vocês quiserem dar essas 5 estrelinhas pra gente, lá no próprio Spotify, se você estiver ouvindo esse episódio pelo celular, tem a possibilidade de você dar um rating pra gente e a gente ia agradecer muito que você desse, né? E o nosso amigo Lucas falou que tem 5 letras a palavra cinco.
Então, tá aí, dê 5 estrelinhas pra gente lá no GD de Bolso. E claro, se você já tá lá no Spotify ou qualquer agregador de podcasts, você pode ouvir os outros episódios aqui do GD de Bolso, onde a gente bate um papo com vários outros desenvolvedores sobre diversos tópicos da indústria e do desenvolvimento de jogos em geral. E é isso, claro. Se você também quiser seguir a gente nas redes sociais para ficar sabendo das novidades, @GD de Bolso nas plataformas aí, né? No Twitter, no Instagram e por aí vai. E claro, muito obrigado a todo mundo que ouviu o episódio até aqui. Um beijo no coração de todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.